O dólar fechou hoje o dia a R$ 5,86, que é o maior nível desde maio de 2020 e, obviamente, recorde do governo Lula III. Por quê? Muitas dúvidas sobre a política fiscal, no Brasil e as eleições nos Estados Unidos. Vamos acompanhar. A proximidade com a data final das eleições fortaleceu a moeda americana, mas a preocupação com o rumo da política fiscal brasileira pesou nesta sexta-feira. A semana termina sem que saibam os detalhes do pacote de corte de gastos que servirá para blindar o arcabouço fiscal e sem expectativa de que isso seja apresentado na semana que vem. O ministro Fernando Haddad estará em viagem à Europa. A ausência foi interpretada pelo mercado como falta de prioridade e de apoio aos planos do ministro. Nos Estados Unidos, novos dados sobre a atividade econômica reforçaram a expectativa de que o Federal Reserve diminuirá o ritmo de cortes nos juros em reunião marcada para a semana que vem. Há poucos dias da decisão, indicadores sinalizam que o mercado de trabalho está perdendo força. A inflação cedeu, mas não o suficiente para que o Fed intensifique a redução dos juros. No Brasil, o Banco Central vai na direção contrária. A expectativa é de acelerar a alta da Selic para dar conta da pressão inflacionária. Com o dólar mais alto, aumenta o risco de o IPCA passar de 4,5%, limite da meta de inflação para o ano. Tatiana, o quanto esse recorde é crise fiscal no Brasil, dúvidas fiscais no Brasil, e o quanto é eleição nos Estados Unidos? Eu acho que é um misto de das duas coisas, né? O mercado reage como sempre, ele fica tenso, né? Em véspera de decisão fiscal aqui no Brasil. Foi assim na terceira revisão de receitas e despesas, foi assim na quarta revisão de receitas e despesas, e está sendo assim na espera do pacote de corte de gastos, porque o governo ele sinalizou que, passadas as eleições, eles fariam um anúncio do pacote de corte de gastos. E o mercado ainda não trabalha muito bem com a questão de que o timing de Brasília não é o mesmo timing do mercado financeiro, né? Então, passadas as eleições, as próximas semanas. Então, viveu, né, principalmente essa semana, a tensão pré-pacote, que eu chamei. O mercado estava com a tensão pré-pacote, as notícias, as fontes, mas, ao mesmo tempo, que a gente vê já há algumas semanas esse trade Trump, né? Que é o dólar se fortalecendo, a bolsa americana se fortalecendo, com a perspectiva do Trump, da vitória do Trump, provavelmente com um congresso unipartidário republicano, com a Casa dos Deputados, a Câmara dos Deputados também sendo republicana, e esse fator Trump de redução de tributos, ele está prometendo redução do tributo para as empresas e a volta aí de uma política tarifária mais forte, né? Parecida com o que ele fez ali no final de 2018, 2019. Então, isso acabou levando aí ao fortalecimento do dólar, lógico, perante as demais moedas, e, obviamente, as moedas emergentes sofrem, e esse movimento já foi ao longo de outubro. O Trump ganhando o momento e o dólar fortalecendo perante as demais moedas, né? Hoje culminou essa pressão, né, essa tensão pré-pacote com esse trade Trump, e alguns indicadores que começaram no dia e que foram que aumentaram a aversão a risco nos mercados, que é o mercado de trabalho americano. A pesquisa de criação de vagas veio muito abaixo do esperado, lógico que tem ali o efeito de furacão, o efeito de greve na Boeing, mas mesmo assim, abaixo do esperado. Antes disso, tinha o boato do Irã contra-atacar, né, fazer um ataque mais expressivo a Israel, né? Começou o dia com petróleo em alta. Então, hoje culminou tudo, tanto fatores locais como os fatores internacionais, e resultou nessa marca bastante alta do câmbio aqui no Brasil. Cristiano, pegando parte ali do que a Tatiana coloca, no que se refere às questões internas nossas e esse pacote que nunca sai, você tem a percepção que
Brasília, o governo Lula vai abraçar, Palácio do Planalto, o presidente da República vai abraçar o pacote da Haddad. E se sim, qual que seria o tamanho, né? Seria um pacote do que você tem de informação suficiente para distensionar essa relação com o mercado? Bom, Caio, eu tenho aqui que o Haddad ele aposta basicamente em 3 fatores de convencimento para o Lula, né? O primeiro deles é a questão do grau de investimento, né? O Brasil pode recuperar esse grau de investimento que perdeu. Seria a segunda vez que o presidente Lula garantiria ao país um grau de investimento, para ele uma marca importante, sem dúvida nenhuma. O Haddad também procura convencer que, fazendo esse ajuste pelo lado aí das despesas, isso pode abrir também espaço para que o presidente ele implemente políticas com mais facilidade que ele tem interesse. Lembrando que tem um projeto chamado de Gás para Todos, onde o governo pretende aumentar a oferta de botijão de gás para a população mais carente, a promessa de também de reajustar a isenção da tabela do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, isso também é um atrativo. E combinando isso, o Haddad procura também convencer, apontando que é a chance também do país reduzir a taxa de juros, que, aliás, a gente está vendo alta aí em grande parte também, e isso está muito claro nos comunicados do Banco Central, que é com relação à o nosso quadro fiscal, né? E vale ressaltar também, Caio, que continua havendo uma resistência por parte do Congresso de aumentar tributo. Essa semana mesmo, quando tentou-se incluir ali no projeto do Comitê Gestor a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas, o Congresso Nacional rejeitou, não passou, né? Mostrando que essa questão de você resolver só a questão fiscal só pelo lado do aumento de impostos, isso o Congresso Nacional continua resistente. Portanto, o governo nisso também que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se apoia. Quanto ao valor, o tamanho, Caio, de acordo com informações que a gente teve ao longo dessa semana, o governo espera anunciar aí entre 40 e 60 bilhões de reais. Também a informação que a gente teve é que o presidente teria recebido, o cardápio já foi todo apresentado, agora é uma decisão política do presidente. E ele recebeu aparentemente bem essas medidas que foram apresentadas pela equipe econômica. Ô, Thaís, semana que vem tem Copom. Algum impacto dessa supervalorização aí, 20% do dólar, já na próxima reunião? Caio, na próxima reunião, os fatores estão dados e o que o Banco Central vai fazer é jogar tudo no modelo e entender, dada todas as condições que temos hoje. O câmbio subiu, mas a conta de luz vai diminuir um pouquinho. O petróleo, que podia ter disparado, não disparou. Então, mas também tem colocar na conta o câmbio. Outro fator que vai pesar na decisão do Banco Central é a atividade econômica e o mercado de trabalho. O mercado de trabalho está super aquecido. Essa semana a gente recebeu as informações de o mercado de trabalho segue muito aquecido, né, numa resistência para desacelerar. Ele já mostra alguns sinais de desaceleração, mas ainda muito resistente. E a mesma coisa da atividade econômica, que segue num ritmo muito forte. Então, você tem uma situação em que o processo inflacionário já se apresenta mais forte. Você tem uma situação em que o câmbio, que é um fator importante e que passa e contamina esse processo inflacionário, disparou. E uma atividade econômica que está muito aquecida e que vai certamente forçar a demanda. Agora, Caio, eu queria tratar aqui do dia de hoje, né? Essa fome com a vontade de comer que a Tatiana dividiu com a gente, que é misturar um pouco toda essa tensão lá de fora com a expectativa daqui. Eu acho que o que a Tatiana descreveu é assim, o Brasil está vivendo uma crise de confiança. Uma crise de confiança na capacidade do governo de gerir o país do ponto de vista da política fiscal. E quando você tem uma crise de confiança, você tem que gerir isso, tem que gerir a crise de confiança.
E a gestão de uma crise de confiança, ela depende essencialmente do timing de fazer isso, o tempo para fazer isso. Então, o tempo da política não é o tempo do mercado e não é para ser assim. Agora, tem algumas coisas que são inescapáveis. Tudo bem, uma semana depois da eleição, não é necessariamente uma semana, mas aí a gente tem o ministro da Fazenda que vai estar na Europa na semana mais importante da década. Não é do mês ou do ano, né? Que é da eleição americana. O fato dele não estar aqui significa que o pacote fiscal não vai andar, vai ter que esperar ele chegar. Era uma viagem tão importante assim para ele estar fora. Então, assim, e mais, essa semana ele disse, não tenho pressa, tem uma forçação de barra, não é por aí. Então, é urgente ou não é? É prioritário ou não é? O presidente do Banco Central e os diretores do Banco Central passaram a semana dizendo que o Brasil precisa de um, abro aspas, choque fiscal. E o governo mostra gradualismo. Então, há uma dissonância, há claramente um erro aí de gestão para entender que uma crise de confiança, se é uma crise de confiança, tem que gerir a crise de confiança. E não é isso que a gente está vendo. Ô Daniel, eu fiquei com a sensação esta semana, passou um pouco batido, mas foi notado a forma como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, demonstrou apoio público nas redes sociais ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente sabe, a gente trata bastante aqui no WW com o William, nossa, que sempre tratamos disso, desse antagonismo dos dois, né? O Fernando Haddad sendo o gradualista e o Rui Costa representando uma visão mais petista, expansionista, investimentos públicos e obras. De certa maneira, essa, vamos supor assim, entre aspas, aliança que o Rui Costa, pelo menos nas redes sociais, exibiu, ela é real? E por que não se aproveita deste momento para finalmente convencer o Lula? Está caminhando para isso, para o Haddad ter conquistado o apoio do Rui Costa e, consequentemente, do presidente Lula para abraçar o que ele propõe? Talvez não o coração de Rui Costa. Essa é a principal dualidade que eu identifico no governo hoje. Haddad e sua equipe e o Rui Costa e quem está ali gravitando em torno dele. Agora, tem um ponto ali que não pode ser desconsiderado, que é o Brasil, a política brasileira aprendeu ao longo das últimas 2 décadas, talvez, que um dos principais fatores que derrubam a popularidade de qualquer presidente e de qualquer governante de turno é aumento da inflação. E dólar mais alto caminhando para R$6 significa mais inflação logo ali na frente. Isso é tudo que o governo não quer e não precisa. Por isso que, se você tem de um lado o grau de investimento, a possibilidade disso acontecer no horizonte, pelo menos o desejo do governo Lula como um fator que empurra pelo bem, tem outro que empurra pelo mal, pela dor, que é o risco de mais inflação. Isso sim tem uma capacidade de atrapalhar os planos eleitorais deste governo para 2026, por isso o governo se sente mais compelido a agir. Tatiana, eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho mais de política, mas que você, com o seu conhecimento econômico, vai compreender. Ali, se o presidente Lula, o Daniel cita chance de reeleição, inflação, se o presidente Lula abraça o pacote do Haddad, na sua percepção, o efeito econômico do pacote Haddad tem o potencial de potencializar as chances de reeleição do presidente Lula em 26? Tem um efeito na economia imediato, ou talvez em médio prazo e no longo prazo até 26? Vou responder com a célebre depende da profundidade desse pacote, né? Esse pacote ele vai ter que trazer corte nas despesas, né? Algum jeito, né, de reduzir a velocidade, principalmente as obrigatórias. Eu estava olhando hoje, né, as despesas obrigatórias até agosto estavam crescendo em 12 meses 12% em termos reais. Né? A regra do arcabouço fiscal é que as despesas primárias totais têm que crescer em inflação mais 2,5%. Né? 12% é quase 5 vezes mais do que esses 2,5%. Né? Então, ele tem que apresentar, né, medidas que consigam trazer uma parte dessas despesas obrigatórias para essa velocidade média. Né? Como um instituto de preservação. Né? O Daniel falou da inflação.
E é verdade, né, esse impulso fiscal que aconteceu esse ano, se permanecer para 2025, a inflação ela vai acelerar, você tem aí a pressão cambial, mas você também vai ter a pressão do impulso fiscal, e principalmente para o governo, é importante ele conter essa velocidade do crescimento de despesas obrigatórias para ter espaço para despesas discricionárias em 26. Eu não sei te dizer hoje, está muito longe, dizer que o pacote de corte de gastos potencializa a eleição, a reeleição do Lula em 26, eu acho que está muito cedo para dizer. Mas, claramente, a ausência do pacote de corte de gastos vai prejudicar bastante essa possível, né, essa proposta aí, a competitividade da eleição em 2026, porque se você repetir o impulso fiscal ou esse pacote de gasto não for profundo o suficiente para controlar esse impulso fiscal, você vai chegar em 2026 com inflação bem mais alta do que está agora e com o câmbio passado de 6 por dólar, com certeza. Deixa eu só fazer um complemento aqui da Tatiana, né? Eu costumo dizer sempre o seguinte: o Brasil já teve a proeza de entrar numa dupla recessão, a pior da sua história recente, enquanto o mundo ainda estava crescendo, estava indo muito bem, obrigado. O Brasil não tem a proeza de continuar crescendo e de encontrar equilíbrio na sua economia com um mundo desorganizado e atrapalhado, né? Então, a gente está falando da eleição americana, nós estamos tratando aqui ultimamente o Trump como não um favorito, mas o candidato que tem apresentado mais chances de ganhar. Lá nos Estados Unidos também se trata disso apenas. E, de novo, a coisa do timing, né? Se o Fernando Haddad realmente está explicando isso tudo para o Lula e não consegue convencê-lo, e que não consegue convencê-lo de que o tempo está passando rápido demais e que não dá para chegar a dezembro sem ter uma decisão tomada sobre isso, aí também nós temos um problema. Cristiano, só para finalizar esse bloco, de certo modo, você avalia que o resultado da eleição municipal deste ano, no qual o eleitor se mostrou majoritariamente de centro e de centro-direita, tenderia a fazer com que o presidente Lula acate essas sugestões de, vamos dizer, de uma política fiscal mais restritiva? Olha, Caio, eu acho que não necessariamente a eleição municipal ela é diferente da eleição presidencial, né? São impactos que a gente não pode necessariamente dizer se quem ganhou aqui vai necessariamente ganhar lá em 2026 ou quem perdeu também. Então, eu acho que essa decisão ela não vai influenciar. Agora, como eu falei, o Haddad ele está jogando com outros vetores. O vetor do Brasil conseguir o grau de investimento, com o Brasil eventualmente poder criar condições de avançar em outras políticas sociais e, eventualmente, a partir dessa sinalização mais forte no fiscal, reduzir os juros. Então, acho que esses são fatores muito mais fortes. Agora, a gente vê alguns integrantes da bancada do PT, como, por exemplo, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, né? Ele até num bate-boca com o ministro Alexandre Padilha, ela dizendo que o PT está pagando o preço de uma ampla coalizão. Eu acredito que também ela esteja mencionando aí a excessiva interferência, vamos dizer assim, desses outros partidos que defendem esse rigor fiscal maior também, né? Então, isso é utilizado como uma parte da esquerda mais radical para tentar convencer o Lula do contrário, mas eu acho que, no final das contas, o resultado da eleição municipal não é que vai definir isso, essa escolha, essas decisões pelo presidente da República. Bom, gente, eu preciso me despedir da Tatiana Pinheiro, que é economista-chefe da Galápagos Capital. Muito obrigado, Tatiana. Volte sempre. Excelente final de semana. Para vocês também. Boa noite a todos. A Daniel, a Cristiano, a Thaís. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Bom, gente, daqui a pouco continuamos falando de Brasil, o impasse sobre as emendas parlamentares, ameaçando até mesmo a aprovação do orçamento do ano que vem. Até já.
Isso é bom para todo mundo. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Brasil, união e reconstrução. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. A reforma tributária vai impactar a sua alimentação e a da sua família. 93% das nossas crianças consomem ultraprocessados. Esses produtos causam doenças graves, milhares de mortes por ano e, mesmo assim, ainda podem receber incentivos fiscais. Você precisa agir agora. Exija menos impostos apenas para os alimentos saudáveis, sem benefícios para ultraprocessados. Apoie já reformasaudável.org.br. A Folha entende a importância do conhecimento e como ele ecoa na vida da gente. Por isso, criamos a Casa Folha, o stream de conhecimento com a curadoria da Folha. Quando nós nos transformamos, nós transformamos o mundo. Grandes nomes em um ambiente interativo para você aprender quando quiser. A história é um infindável diálogo entre o passado e o futuro. É a Folha de São Paulo, inovando mais uma vez. Casa Folha. Assine e aproveite a oferta de lançamento. Bradesco tem 2 dos 3 melhores cartões para viajar. E não é só isso. Com eles, você acumula 4 vezes mais pontos. E não é só isso. Tem diária estendida em hotéis 5 estrelas. E não é só isso. Você tem salas VIP com acesso ilimitado para toda a família. E não é só isso. É Bradesco. COP29, Azerbaijão. É o meio ambiente e a sustentabilidade no centro do debate. As principais informações e temas de um dos maiores eventos do mundo. Economia circular, poluição, desmatamento, mercado de carbono, energia renovável. Como pensar e debater um futuro melhor. COP29, todos os dias, na programação da CNN Brasil. CNN COP29. Apoio Ambipar, líder global em soluções ambientais. Vale, transformar o amanhã hoje. Tem a ver com a Vale. Debater é se posicionar por um ponto de vista. É defender uma opinião ou um argumento. Contrapontos divergem. Contrapontos enriquecem. É sobre certo e errado. Nem tudo é sobre certo e errado. Para discordar, é preciso de respeito. É preciso de educação. Assim que se faz um debate. Um grande debate. Agora, quem faz as perguntas aqui sou eu. O grande debate, daqui a pouco. Estamos de volta com o WW. Vamos falar sobre a briga entre Congresso Nacional, governo e o STF pela regulamentação das emendas parlamentares, ameaçando agora a votação do orçamento de 2025. É o que disse o relator-geral do orçamento, o senador Ângelo Coronel, do PSD. As informações com a Thaisa Medeiros. O relator do orçamento de 2025 afirma que é real o risco de a lei orçamentária não ser votada neste ano. Isso por conta de uma crescente insatisfação no Congresso com o bloqueio das emendas, e tudo depende delas. Sem a definição das novas regras para os repasses, tanto a lei de diretrizes orçamentárias quanto o orçamento perigam ficar de fora da agenda de votações do fim do ano. A última vez em que o orçamento não foi aprovado no ano anterior à execução foi em meio a uma crise política do governo de Dilma Rousseff. Desta vez, o impasse se agrava. Parlamentares estão insatisfeitos com o que consideram ser mais uma intromissão do governo na tentativa de regulamentar as emendas. A insatisfação se dá por conta de um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Rubens Pereira Júnior, que é do PT do Maranhão e também é vice-líder do governo. Ele também é antigo aliado de Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, responsável pelo congelamento das emendas.
Uma nota técnica informal elaborada por consultores legislativos aponta que, na prática, a proposta esvaziaria o poder do Congresso na execução do orçamento. Procurado, o deputado disse que o projeto nasceu de um grupo de trabalho composto por Casa Civil, Advocacia Geral da União, Câmara e Senado em diálogo com o Supremo. Existem hoje 3 projetos de lei tentando regulamentar as emendas dentro das novas diretrizes do STF, mas nenhum deles avançou. Segundo o relator do orçamento, isso atrasa projetos pelo Brasil. Ângelo Coronel afirma que a maior parte dos repasses bloqueados seria destinada a obras em execução e que, por isso, construtoras estão parando os trabalhos por falta de pagamento. Cristiano, essa guerra das emendas, indefinição das emendas, né? Lembrando que teve um acordo anunciado em 20 de agosto, uma reunião no Supremo Tribunal Federal, Executivo, Legislativo e Judiciário, e até hoje nada. Ela, de certa maneira, está travando Brasília? Tá, Caio, inclusive está também no jogo aí dessa sucessão na Câmara dos Deputados, né? Entrou nesse rol aí de demandas de vários partidos. Esses partidos do centro, do centrão, Caio, viram a importância dessas emendas parlamentares na eleição municipal. Todos esses partidos que controlam aí boa parte desse recurso orçamentário cresceram. Eles não querem perder, obviamente, esse controle orçamentário, esse poder sobre essas emendas, né? Agora, acredito eu, Caio, que uma solução tá próxima, porque já foi divulgada a pauta da próxima semana. Tem um requerimento de urgência para esse projeto do Rubens Pereira Júnior para ser votado. Muito provavelmente, sendo votado, quem escolhe o relator de plenário vai ser Arthur Lira, muito provavelmente vai colocar alguém do grupo dele. E mesmo que haja ali alguns pontos discordantes em relação a esse projeto que foi apresentado, eu acho que ele pode ser alterado a partir dessa relatoria, que, na minha opinião, mais uma vez vai ser decidido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, né? E aí, quando for para o Senado, o senador Ângelo Coronel já tem um projeto lá também, é possível que isso seja ajustado, né, com o texto que vai chegar lá na Câmara, Caio. Ô Daniel, isso de alguma maneira não traduz ali, esse projeto do Rubens Júnior me chama muita atenção, porque o Rubens Júnior é um deputado do PT, e ele próximo é do Maranhão. De Flávio Dino, próximo. Isso, muito próximo ao Flávio Dino. Dá para dizer, eu tenho um cheiro, pelo menos, ali de um projeto feito a duas mãos, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal? Fica essa desconfiança, mas ali o Cristiano foi na mosca. Com a aprovação do requerimento de urgência, Arthur Lira pode designar o relator e aí o projeto de Rubens Júnior ser substancialmente modificado para a votação ali do Congresso, que sentiu, remeto também a uma fala do Cristiano, que sentiu nas eleições municipais agora o peso, a importância do atual sistema das emendas parlamentares e crescendo tanto, de 5 para 50 bilhões de reais por ano na última década, basicamente. Me refiro a um estudo da Prospectiva Consultoria, que foi muito interessante, apontando o seguinte: eles verificaram os prefeitos que se reelegeram agora em outubro e os que se apresentaram e não se reelegeram. Pois bem, aqueles que se reelegeram em municípios pequenos, de até 50 mil habitantes, por exemplo, tiveram 33% mais recursos em emendas parlamentares do que aqueles que não se reelegeram. Pode ter sido coincidência? Até pode, mas não parece. Ô Thaís, e o quanto que a equipe econômica conta com essas emendas para fechar o caixa? Conta com as emendas para fechar o caixa. A discussão, inclusive agora desse novo pacote, trata disso, né? Primeiro de colocar todas as emendas debaixo dos limites do arcabouço e depois de distribuí-las entre as despesas obrigatórias para a saúde, especialmente. Então, conta com isso. Agora, tem uma questão fundamental aqui, Caio, que é a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a primeira etapa da aprovação do orçamento, está dependendo da aprovação desse PL sobre as emendas. E nunca antes na história desse país a LDO ficou sem ser aprovada
até o dia 31 de dezembro, até porque não pode. Hoje eu fui consultar aqui especialistas... Não tem como, não executa, né? Não existe essa possibilidade, nunca aconteceu. Sim. E não existe essa possibilidade. Nós já ficamos sem aprovar a lei orçamentária, que é a segunda etapa e que ela só é aprovada depois que as diretrizes estão determinadas. Então, a urgência, ela precisa contar também com esse fator, porque assim, até o final do ano tem que votar a LDO, porque sem a LDO não executa o orçamento. Com a LDO e sem a PILOA, que é o projeto de lei orçamentário, executa, tem lá uma série de regras e tal, mas vai. Sem LDO, não, e não paga nem emenda. Sim. Cristiano, essa fala do Ângelo Coronel foi para nós, inclusive aqui da CNN, colocando sob risco a não votação da lei orçamentária, diante desse impasse das emendas. Você avalia que é uma fala, de certo modo, para pressionar o processo das emendas, deflagrar e acelerar, né, e ter um acordo logo entre as três cúpulas? Ou, na verdade, se trata de uma chance real de a gente entrar em 2025 sem a lei orçamentária aprovada? Ô, Caio, nesse momento foi mais uma pressão, né, para tentar resolver logo. Os parlamentares querem resolver isso, não querem que esse assunto se estenda por muito tempo. A expectativa deles é de resolver isso até meados de novembro. Então, essa é a pressa do governo, dos parlamentares, né, em relação a esse projeto. Agora, diante desses acontecimentos, dependendo das negociações, a gente não pode desconsiderar o risco, sim, do orçamento vazar para o ano que vem e acabar sendo votado só no próximo ano. Eu acho que ainda é a tendência a ser votado esse ano, mas o risco também não é pequeno de ficar para o ano que vem. Eu calculo aí, Caio, uma chance de ainda 60% do orçamento ser votado esse ano e 40% de ficar para o ano que vem. Ô Daniel, e de qualquer modo, na semana que vem não temos muita agenda em Brasília, tem uma reunião do Parlamento, do G20, então o Congresso Nacional, pelo menos na semana que vem, não deve avançar com isso. Você sabe que o pessoal que trabalha no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, a não ser obviamente os parlamentares, mas todos os consultores legislativos ali, concursados, o pessoal dos gabinetes, não pode nem entrar no Congresso. Então, imagina se os trabalhos vão avançar, né? Bom, deixa eu só trazer aqui, eu falei com a Hélida Graziani Pinto, que é conhecida de todos, é procuradora do Ministério Público e uma especialista em contas. Ela me disse, Thaís, não tem a menor chance do país ficar sem a LDO, porque é na LDO que tem as regras para a execução provisória do orçamento. Portanto, se realmente empacar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, eles vão ter que arrumar outra solução. Ô, Thaís, e só para lembrar quem nos assiste que o país consegue entrar o ano sem a lei orçamentária, mas atua com base nos duodécimos, né? Isso, exatamente. Sem a PILOA, mas não sem a LDO, que é a lei de diretrizes. Sim. Mas sem a PILOA, sim, nós já passamos por isso recentemente. Pela lei orçamentária.